fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 10, versículos 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniam de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos ilumine e nos capacite para que nós possamos compreendê-la. É uma questão muito, vamos dizer assim, complexa. Complexa por quê? Porque muitos, eles vivem de uma forma que eles entendem que pode se casar quantas vezes se quiser, pode ter quantas mulheres quiser. Algumas mulheres também em nossos tempos, em nossos dias, também pensam da mesma forma e agem até da mesma forma, eu até diria assim. Casam-se quantas vezes casa, quantos maridos, sei lá, e no final das contas, o povo deixa a palavra de Deus de lado, não observando a palavra de Deus e não cumprindo aquilo que o Senhor nos ensina, que é desde o princípio, desde a criação. Ele disse que na criação não foi assim. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Então, os fariseus, para pôr Jesus à prova, fizeram esse questionamento que Moisés permitiu fazer a tal carta de divórcio. Mas Jesus respondeu a eles que foi por causa da dureza de vossos corações. Então, certamente, alguns homens de corações duros, sem querer perdoar ou sem querer aceitar a sua mulher, lá como ela fosse, eu não estou falando que ela fosse uma adúltera, uma mulher vadia, não é essa a questão, porque nessa época aí, as mulheres elas eram tidas como objeto. As mulheres, os homens faziam o que queria, ficavam lá um dia dois com uma, um dia dois com outra, e é aquela história. Então, na verdade, as mulheres eram como se fossem objetos. Usava a hora que queria, depois não, eu não quero mais. Então não tinha compromisso nenhum. Só que o homem se esquece. Eu quando falo de mulher, eu fico, me perdoe, mas eu fico meio invocado. Eu não gosto que fale de mulher. Não. Por que, Toninho, que você não gosta que fala de mulher? Gente, veja bem, pecador todos nós somos, homens e mulheres, todos nós somos pecadores. Agora, uma coisa que eu não concordo, gente, não vou concordar nunca,
é do homem discriminar a mulher. É inaceitável, é inadmissível essa coisa, porque veja bem, gente, você, por acaso você caiu de paraquedas aqui nesse mundo? Por acaso você não foi gerado 9 meses no ventre de uma mulher? Por acaso não foi uma mulher que amamentou você? Se ela não tinha leite, mas ela te amamentou com a mamadeira, ou de outras maneiras. Não foi uma mulher que carregou você no colo, que te amou, que te ensinou a falar, que te ensinou tudo, que te deu a vida através de Deus. Ela foi incumbida com esta finalidade para dar à luz, dar procedimento nos planos salvíficos de Deus. Agora, gente, por que é que nós vamos discriminar as mulheres? E em nossos tempos, em nossos dias, esse tipo de coisa ainda existe, de homens de coração duro, que foi o que Jesus respondeu para os fariseus. Permitiu porque os vossos corações eram duros. Mas no princípio não foi assim, e não vai ser nunca, nunca, nunca. Por isso o que Deus uniu, o homem não separe, porque é uma coisa de Deus. O sacramento é bendito, criado por Jesus Cristo nosso Senhor. Tenham todos um excelente e maravilhoso dia, e a bênção de Deus Pai e Espírito Santo, que ela desse permaneça com todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha